Irmãos, deixa eu dizer para você, quando nasce uma mensagem em nosso coração, muito daquilo que Deus nos fala, é claro, é fruto daquilo que a gente busca em Deus, é fruto daquilo que a gente anda com Deus, é fruto do nosso relacionamento com Deus, é fruto do nosso viver com Deus, mas também é fruto do nosso dia a dia, das conversas que a gente vai tendo com as pessoas. À medida que a gente vai conversando com as pessoas, a gente vai compreendendo o coração, a gente vai compreendendo os caminhos. E uma das coisas que eu percebo nas pessoas a quem Deus tem me dado, eu vou chamar de satisfação, a grata satisfação de pastorear, eu tenho visto que as pessoas têm o desejo de acertar sempre. Elas têm o desejo de seguir um caminho melhor para a vida delas. Todos querem isso. Ainda hoje, conversando com um jovem, eu dizia isso para ele. Ele veio se aconselhar. Eu acho bacana quando um jovem procura o pastor para aconselhar. Acho muito bacana. Porque quando um jovem procura o pastor para lhe aconselhar, ou então procura uma pessoa mais vivida que ela para lhe dar algum conselho, esse é sinal de que aquele jovem está querendo uma direção boa para a vida. É muito bacana. E hoje eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas, de aconselhá-las, de ouvir um pouco da sua história, e elas me pediram uma orientação, e eu pude perceber assim o desejo que elas têm de acertar. Uma delas, a primeira vez que eu conversei com ela, uma das primeiras vezes que ela entrou na igreja, que ela veio conversar com a gente, e eu me lembro dela ter chorado muito no aconselhamento, mas chorado muito, muito, muito. E eu sempre deixo uma caixa de lenço lá, né? E hoje foi engraçado, né? Ela me trouxe um monte de caixa de lenço, falou: pastor, aquele dia eu entrei aqui e eu chorei muito. E hoje eu trouxe um monte de caixa de lenço aqui para o senhor usar com outras pessoas que vão chorar, porque a minha vida está transformada. Olha que bacana isso, né? Eu fiquei muito contente, sabe, de ver aquilo, de ver ela me dizer isso. E ela me deu bastante. Hoje foi um dia que todas as pessoas que eu aconselhei, eu ganhei um presente delas, olha aí. Hoje eu brinquei com o pessoal, falei: vou aconselhar mais, viu? Vou aconselhar a semana inteira agora, porque o negócio está abençoado. E é muito gostoso isso. Mas as pessoas, elas querem transformação. E preste atenção no que você vai ouvir aqui hoje, porque aquilo que você vai ouvir aqui hoje, ela pode ajudar você a transformar a sua vida. Ela não vai transformar a sua vida, porque saber não transforma a vida de ninguém. Não basta saber. Você pode saber tudo e ter uma vida enrolada. A pessoa pode saber tudo e ter uma vida complicada. Por isso, preste atenção no que você está ouvindo. Não se distrai com outras coisas. Tenta focar aqui. Uma das coisas mais difíceis para os seres humanos, gente, é mudar. Mudar não é fácil. A gente busca mudanças em muitas coisas na vida. Agora, isso não quer dizer que as pessoas que queiram mudar, você deve conhecer um monte de gente que está ao seu redor, pessoas que querem mudança, que querem mudar nas suas vidas. Elas querem mudar. E eu não conheço ninguém que queira mudar para pior. Até aquele que está no caminho errado quer mudar para melhor. Ele acha que vai mudar para melhor num caminho errado. Mas um caminho errado não muda ninguém para melhor. Uma hora ou outra a fatura chega. Uma hora ou outra a conta chega. E quando a conta chega, às vezes a conta chega pesada. A fatura chega pesada. Então, quantas pessoas que você e que a gente conhece, que estão insatisfeitas com alguma área de suas vidas. E quantas pessoas que tentam e buscam mudança. E muitas delas são até sinceras, mas elas não conseguem mudar. E por que elas não conseguem mudar? Porque a mudança não é uma questão de querer pessoal, gente. Quando eu era garoto ainda, quando eu era jovem, estava na igreja, eu nunca me esqueço de ter ouvido um determinado pastor pregar. E esse pastor dizia que o nosso vazio tem exatamente o tamanho de Deus. O vazio que o ser humano sente tem o tamanho de Deus. Nada poderá suprir esse vazio. Nada. Absolutamente nada.
A satisfação pessoal não será capaz de suprir esse vazio. A satisfação pessoal trará uma alegria momentânea, mas depois de um tempo o vazio se manifesta novamente. E naquela mensagem eu pude entender e aprender que o vazio que o ser humano tem, ele só pode ser preenchido em Deus. Deus tem exatamente o tamanho do vazio que o ser humano tem dentro dele. Eu nunca mais esqueci isso na minha vida. Então, mesmo com a melhor das intenções, a mudança pode ser alguma coisa que esteja longe da pessoa, se ela não se aproximar de Deus como ela deve, se ela não buscar a Deus como ela deve. Porque quando se trata de uma mudança verdadeira, positiva, duradoura, eterna, o único roteiro que o ser humano pode fazer é buscar a Deus, é a vontade de Deus. A vontade de Deus, o seguir aquilo que Deus propõe, o seguir o propósito de Deus para a nossa vida, é tudo aquilo que vai suprir a nossa existência e a nossa vida. Então, eu quero mostrar um texto para vocês que o apóstolo Paulo escreve. Na verdade, o apóstolo Paulo escreve o capítulo inteiro, mas o apóstolo Paulo faz três recomendações para aqueles que querem provar de uma mudança substancial na sua vida, de uma mudança verdadeira. Pastor, é possível alguém estar na igreja e não ser transformado como Deus quer? Claro que é. Você sabe que eu tenho o costume de dizer o seguinte: não é porque eu entro numa garagem que eu sou um automóvel, e não é porque eu entro em um templo que eu seja um cristão verdadeiro. Eu posso entrar no templo. Lembra do Nicodemos? O Nicodemos vivia no templo, não vivia? Vivia ou não vivia? Vivia. O Nicodemos era um mestre, e um dia ele foi procurar Jesus de madrugada. Sabe por quê? Porque ele estava insatisfeito, porque ele tinha muita religiosidade e tinha pouca vida. Ele era religioso, mas ele não tinha vida. E aí ele pergunta para Jesus: Jesus, como que eu posso herdar a vida eterna? E Jesus falou para ele: Nicodemos, você tem que nascer de novo. Se você não nasce de novo, Nicodemos, você não entra no reino e você não vê o reino. Tem que nascer de novo, Nicodemos. E o Nicodemos parece que entendeu aquela conversa com Jesus. É o que nos dá a entender. Então o apóstolo Paulo escreve uma sessão inteira aqui no livro de Efésios, onde ele nos faz 3 recomendações que nos ajudam em muito a nossa transformação pessoal. Gente, a nossa transformação é pessoal, é paulatina. A transformação é diária. Não há ninguém aqui essa noite, inclusive eu, pastor, não há ninguém aqui esta noite que possa dizer assim: olha, eu já fui transformado 100%. Ninguém foi. A gente está sendo. A gente está caminhando. Nós somos uma obra em andamento. Diga, obra em andamento. Você que já construiu sabe que uma obra, nós temos construtores aqui, né? Uma obra sempre traz um problema ou outro. Sempre tem que trazer, né, Carlos? A obra sempre traz alguma coisa. Eu falo porque o Carlos um dia ele fez um trabalho em casa e ele falou: nós começamos com um patamar e foi subindo, né? Por quê? Porque a obra em andamento, ela faz haver algumas mudanças. O Elisa aqui que faz obra sabe disso. Dá um orçamento aí depois muda a coisa. Então é uma obra que não termina. Por isso que o apóstolo Paulo diz aos Filipenses: aquele que começou a boa obra na sua vida, vai aperfeiçoar até o dia de Jesus. Você está sendo aperfeiçoado. Agora, uns são aperfeiçoados com uma maior velocidade e outras com menos. Por quê? Por causa do seu nível de entrega. Há uns que se comprometem mais do que os outros, e aqueles que se comprometem mais, com certeza, se transformam em uma velocidade maior. A velocidade é mais intensa. Cada um tem uma história, cada um tem um testemunho, cada um tem um jeito. Tem gente que dá menos trabalho que o outro, mas Deus ama a todos
Deus ama todos. A Bíblia fala que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. A gente pensa misericórdia como dó, né? Deus tem dó de mim. Não é isso, gente. Misericórdia é amor. Deus nos ama. Por isso que Ele não desiste da gente. Por isso que Ele nunca desistiu de você, nunca desistiu de mim. É por isso que Ele está sempre nos direcionando. Talvez esta noite seja uma noite de direção para a tua vida. E Deus quer proporcionar, tanto a você como a mim, a oportunidade de descobrir um rumo abençoador para a nossa vida. Ele quer isso. Agora, um dá mais trabalho que o outro. Você que vem de uma família de 5 irmãos, 4 irmãos, 3 irmãos, você sabe que cada um de seus irmãos tinha um jeito. Não é isso? Um mais fácil de lidar, outro mais difícil. A mesma coisa é Deus. Deus tem filho que é mais fácil de lidar. Lembra do povo de Israel? O que Deus falou do povo de Israel? Israel é um povo duro de lidar. Ele falou isso. Israel, quanto mais eu me aproximava dele, mais ele fugia de mim. Israel, quando eu era menino, eu pegava ele pela mão, mas quanto mais eu pegava pela mão, mais ele fugia de mim. Mas eu amei a Israel. Eu citei para você Oséias 14, Oséias 13, Oséias 11. Lê lá o profeta Oséias que você vai entender essa linguagem. Eu e você, a gente dá muito trabalho, a gente dá pouco trabalho. É fácil de Deus lidar com a gente ou a gente se vê como alguém meio difícil? Não é? Então é importante a gente ver isso. Então, Efésios capítulo 5. Eu queria que você observasse comigo aí. Efésios 5, verso de número 8. Olha o que diz aí. Porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Verso 15. Portanto, vejam prudentemente como andam, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Graças a Deus pela sua palavra. Então vamos ver os conselhos de Paulo aqui. Primeiro conselho está aqui no verso de número 15, gente. Ele diz: vede prudentemente. Vede prudentemente como andais. Seja prudente nos seus caminhos. Você quer provar de transformação, você tem que ser prudente nos caminhos. O primeiro passo para uma mudança significativa na vida é o seguinte: devemos andar prudentemente, como Paulo disse aqui. Portanto, vejam prudentemente como andam, não como necios, e sim como sábios. Ou parafraseando, Paulo falou: você já viu alguém andar em zigue-zague? Ninguém anda em zigue-zague. Não. A gente tem que ter um jeito abençoado de andar. Ele diz que devemos andar com propósito, andar prudentemente. Prudentemente não é uma palavra que usamos, não é uma palavra que a gente usa com frequência, mas é algo que a gente tem que viver todos os dias. Ser prudente. O que Jesus ensinou? Jesus falou para você ser simples como a pomba e prudente como a serpente. Seja simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Jesus, ele alertou os seus discípulos a serem prudentes, a viver uma vida com prudência, sabe? Por isso que é difícil, às vezes é difícil a gente compreender algumas coisas que são simples, gente. Mas aí a gente quer espiritualizar muito as coisas e aí a gente complica as coisas. Essa linguagem que Paulo usa, que vejam prudentemente, não é uma linguagem difícil de se entender. No verso 8 que eu li com você, ele diz aqui: em outro tempo vocês eram trevas e vocês não se preocupavam com a maneira de andar, mas agora não. Agora vocês devem andar como filhos da luz, como filhos de Deus. Eu gosto muito da linguagem do apóstolo Paulo. Se você for olhar para a sua vida hoje, você que já entregou a tua vida a Cristo, e você que não entregou, você pode entregar, mas você que já entregou a tua vida a Jesus, olha quanta coisa Deus já não mudou nela. Olha quanta coisa não mudou, quanta coisa já não foi transformada. Olha a nova pessoa que você se transformou. É claro que você está em transformação, você está em mudança, você está em um processo de metamorfose. Você está num processo,
você está sendo mudado, você está sendo transformado. Então, na grande verdade, as Escrituras aqui estão nos dizendo que nós devemos andar e nos movimentar em prudência. Você já tentou se movimentar ou fazer algum afazer no escuro? Você já percebeu como no escuro as coisas são todas mais difíceis para a gente fazer? É só você entrar no seu quarto hoje, desligar todas as luzes, a não ser que você seja muito metódico naquilo que você faz. Você consiga achar as coisas no escuro. Mas normalmente no escuro fica muito difícil da gente fazer as coisas. Mas quando a gente acende as luzes, a gente tem o quê? Clareza. Por isso que o salmista nos propõe lá no Salmo 19, a você fazer o quê? A você fazer da palavra de Deus a lâmpada para os seus pés, a luz para os seus caminhos. Lá o salmista pergunta, ele faz uma pergunta, ele logo traz a resposta. Ele diz: como que vai purificar o jovem o seu caminho? Observando a palavra. Ele vai purificar a vida dele observando a palavra. Você vai andar prudentemente observando também a palavra de Deus. Observar a palavra de Deus. Então, quando você tenta andar ou se movimentar no escuro, não é fácil, é difícil. Mas quando você acende as luzes, você consegue se locomover melhor, você consegue se movimentar melhor. Eu queria dizer para você que o mundo em que você vive é um campo minado. É um campo minado. Você sabe o que é um campo minado? Se você vai a um campo minado, você tem que andar com muito cuidado. Porque aquele campo minado, ele tem as suas armadilhas escondidas. E você tem que andar com muita prudência. Você não pode pisar em qualquer lugar. Se você vê os países em que as pessoas, elas vivem lá elas têm que andar com essa prudência. Você vê quantas pessoas amputadas porque pisaram numa mina, porque não viram a armadilha que estava ali, e infelizmente essas pessoas tiveram que ser amputadas nas suas pernas. A gente vê muito país que vive isso, porque eram países que viviam em guerras constantes, e vivem ainda. Então, o apóstolo Paulo, ele fala para nós: ei, andam com prudência, andem em prudência. Pensa no mundo que você vive hoje, olha que mundo complicado que a gente está vivendo. Há alguém aqui que pode dizer que os dias que nós estamos vivendo não são dias maus? São dias maus, gente. Ninguém pode contestar o apóstolo Paulo aqui, não. O Paulo estava ele estava viajando quando ele escreveu isso. Se quando Paulo escreveu isso, os dias já eram difíceis, você imagina hoje. Hoje são mais difíceis ainda. Hoje a gente vê a mudança de valores que a gente vive. A gente vê esse mundo filosófico que a gente vive, que cada um tem a sua verdade. E parece-nos que não há mais verdade absoluta, mas há verdade absoluta. E a verdade absoluta foi revelada nas Escrituras Sagradas. Ela foi revelada nas Escrituras Sagradas. Este mundo é um mundo obscuro. Paulo está nos advertindo aqui para não andarmos sem rumo em um mundo de escuridão, a andarmos com prudência em um mundo que está mergulhado na escuridão. Jesus, nos seus dias, o que Jesus falou acerca do mundo? Jesus disse: o mundo jaz no maligno. Jesus falou: o mundo está no maligno. Não é difícil da gente identificar isso, gente. Não é preciso ser muito espiritual para identificar que o mundo está perdido, que o mundo jaz no maligno. Então a gente precisa prestar muita atenção para manter o foco em que estamos fazendo, se estamos andando com prudência ou se estamos andando imprudentemente por aí afora. Se eu estou andando sabiamente como filho da luz, como filho de Deus. E como que nós podemos andar como filhos da luz? Fazendo isso, vivendo prudentemente, com um propósito na nossa vida. Qual é o nosso maior propósito? Qual é o teu maior propósito? Qual é o meu maior propósito? Qual é?
Olha o que diz Provérbios 14:15. Nas minhas anotações aqui eu coloquei: o inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde ele pisa. O imprudente, ele recebe qualquer palavra. O que ele ouviu está bom. Ele é imprudente. Mas a pessoa prudente, ela vê onde pisa. Ela vê o terreno que ela está pisando. Em outras palavras, ele está nos dizendo o seguinte: que quando nós estivermos prestes a nos entregar totalmente ao Senhor, a gente vai provar de uma mudança radical na nossa vida, uma mudança poderosa na nossa vida. Quando você se submeter às instruções de Deus, aos ensinos que Deus coloca diante de você, quando você se submeter a isso, e quando você analisar isso com cuidado, então você vai provar de transformação. Você vai saber onde você pisa, você vai saber o que te convém, você vai saber o que não te convém, você vai entender que todas as coisas te são lícitas, mas nem tudo mais lhe convém, porque você agora é uma nova criatura, você é uma nova pessoa, você é uma nova mulher, você é um novo homem, você é uma nova pessoa. Então você vai se comportar dessa maneira. Então a primeira coisa que o apóstolo Paulo fala, para a gente começar a mudar, a provar de uma transformação significativa na nossa vida: ande com prudência. Ande com prudência. Seja prudente quando você falar, seja prudente quando você agir, seja prudente quando você for fazer alguma coisa. Seja prudente. Pensa bem antes de realizar algumas coisas. Ou seja, viva com um propósito e permita que Deus guie os seus passos. Qual é a outra coisa que Paulo fala? No verso 15 ele fala: vejam prudentemente como vocês andam, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo. Remir o tempo, gente. Remir o tempo dá-nos o sentido, no texto original, de aproveitarmos o tempo com sabedoria. É aproveitar o tempo com sabedoria. O apóstolo Paulo está apresentando um segundo requisito essencial para fazermos importantes mudanças na nossa vida: remir o tempo, porque os dias são maus. Aproveitar bem o tempo. Pastor, será que dá para aproveitar o tempo em dias maus? Claro que dá. Dá para você viver uma coisa boa em dias ruins, pelo que Paulo está dizendo? Sim. Então você pode viver, você pode administrar o seu tempo com sabedoria. Aproveitar esse tempo, porque, volto a dizer para você, quando a gente olha para o mundo ao nosso redor, com seus problemas, com as suas tragédias, torna-se muito difícil a gente argumentar contra Paulo aqui, falar e dizer a Paulo que, não, Paulo, os dias não são maus não, os dias são bons. Mas se você não usa o seu tempo com sabedoria, você nunca transforma a sua vida, você nunca muda a sua vida. Gente, a transformação que a gente busca é fruto dos nossos exercícios diários. Não adianta a gente querer ficar fininho, mas a gente comer muito. Não adianta a gente querer ficar bem definido fisicamente, mas a gente não fazer nada por isso. Não adianta você querer chegar num lugar melhor e maior, se você não caminha para isso, se você não anda para esse lugar. Então Paulo está dizendo, Paulo está preocupado em nos dizer, não só que o mundo é mau, mas ele nos aponta para algo que a gente precisa fazer. E o que a gente precisa fazer? Precisamos entender que agora é hora de fazer grandes mudanças na nossa vida. E a gente faz grandes mudanças na nossa vida quando a gente aproveita o nosso tempo com sabedoria. A gente faz haver grandes mudanças na nossa vida quando a gente aproveita o nosso tempo com sabedoria. A Bíblia está dizendo, use de maneira sábia todas as oportunidades que Deus lhe der. Você sabe que oportunidade é uma coisa que quando a gente perde, ela pode nunca mais retornar. Oportunidade a gente tem que abraçar. Por isso que a gente tem que entender Deus, a gente tem que entender a vontade de Deus na oportunidade, porque tem oportunidade que não é porta de Deus para a nossa vida. Isso é difícil, gente. Eu lembro quando Cláudio Apolinário pregou na nossa igreja, lá há 21 anos atrás, gente. Eu lembro do que ele falou. Hoje,
eu lembro como se fosse hoje o que ele falou há 21 anos atrás na sua oração. Eu me lembro na oração dele, ele disse assim: Deus, fecha todas as portas que não são do Senhor na minha vida. Depois dele ter pregado: feche todas as portas que não são tuas, eu quero só as suas sobre a minha vida. E me dê discernimento para entender a sua porta sobre mim, para que eu aproveite a porta que o Senhor me abre. Porque com certeza nós aqui já entramos por portas que a gente pensou que era Deus que abriu, e depois de um tempo a gente caiu, a ficha caiu, a gente, puxa vida, olha que frio que eu entrei, olha que barca furada. Então entenda a porta que Deus abre. A Bíblia fala que a porta que Deus abre ninguém fecha, mas a porta que Deus fecha ninguém abre também não, gente. Então Deus abre portas. Então as portas que Deus abre, elas precisam ser o quê? Elas precisam ser aproveitadas. Deus pega a porta e abre. Agora você tem que entrar. Você tem que entrar pela porta que Deus abre. Um dia uma pessoa perguntou para mim: pastor, como é que eu sei que é a porta que Deus me abriu? Eu falei: você vai ter paz no seu coração. Se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, a Bíblia nos fala que se você anda pelo caminho, você vai ouvir uma voz atrás de ti dizendo: esse é o caminho, anda por ele. Você vai ouvir. Você vai ter comunhão com o alto. O ponto que Paulo está falando aqui, remir o tempo, use o teu tempo com sabedoria. Quantas vezes, não precisa me responder não, quantas vezes você percebeu que você perdeu tempo? Quantas vezes esse que está te falando não percebeu que ele perdeu tempo? Eu já perdi tempo na minha vida. E tempo é um negócio, gente, que é igual para todo mundo. Mas o aproveitamento do tempo é diferente para cada um de nós. Tem um que aproveita o tempo melhor que o outro. E quem aproveita melhor o tempo, vai colher mais fruto. Porque aproveita melhor o tempo. Porque ele faz do tempo uma coisa boa para ele. Então quantas vezes você sentiu que perdeu tempo com atividades que não valeram a pena? E deixa eu abrir um parêntese aqui. Você já me ouviu dizer isso, que você tem que se dar o luxo de, em alguns momentos na sua vida, não fazer nada. Você tem que dar esse luxo para você. Sabe aquele dia que você fala assim: hoje é o meu dia de descansar, hoje é o meu dia de não fazer nada, hoje é o dia de parar um pouco. Eu tenho o costume de dizer também que a gente não vive para trabalhar, a gente trabalha para viver. A gente não vive para trabalhar, a gente trabalha para viver. Todo mundo tem que trabalhar. A Bíblia diz que você deve trabalhar, mas a Bíblia diz que o Deus que trabalhou, Ele descansou um dia. E descansar faz parte da vida. Um dia um cara falou assim para mim: pastor, o diabo não tira férias. Eu falei: é por isso que ele vive no inferno. Vive no inferno porque ele não para, não tira férias, não dá um descanso. Todo mundo tem que descansar. Você tem que se dar o luxo de descansar, até porque você trabalha. Quem trabalha tem que descansar. Um dia um outro espertinho falou assim para mim: pastor, eu quero ir para o céu logo, né? Porque lá no céu ninguém trabalha, né? Eu falei: lá trabalha. Jesus falou que o meu pai trabalha e eu trabalho também, e lá no céu você vai trabalhar. E se você não quer trabalhar, não vá para o céu. Aí o cara falou: não, pastor, estou brincando. Eu falei: então é bom mesmo, que o cara já não gostava de trabalhar. Aí já é outra coisa. Então, às vezes você tem que se dar o luxo. Você tem que se dar o luxo de sentar diante do nada e não fazer nada, e desligar o celular e falar: hoje eu não falo com ninguém. Um dia um cara me ligou: pastor, eu estou atrás do senhor o dia inteiro. Eu falei: mas o que foi? É que eu quero resolver um problema. Eu falei para ele: então, o celular é para resolver o meu problema, não é o seu. Brinquei com ele, né? Era um amigo. Mas ele estava bravo porque ele não conseguiu falar comigo o dia inteiro. Era o dia de não fazer nada. Eu demorei muito para aprender isso, gente. Eu demorei muito para aprender que eu tinha o direito de não fazer nada às vezes. Porque se tem uma coisa que as pessoas gostam de arrumar para pastor, é serviço. Todo mundo arruma um negócio para o pastor fazer. Sabia? É verdade. Tem gente até que fala: pastor, vamos pôr mais um culto na igreja? Eu falei: vamos, por você não vir também? E eu vim sozinho? Eu já vi isso, gente. Então eu demorei muito para aprender que eu tinha que dar um tempo para mim. Eu demorei 50 anos para aprender isso. Eu estou com 52, faz 2 anos que eu aprendi. E eu vou dizer para você,
é bom. Mas isso não quer dizer que você não tenha que aproveitar suas oportunidades. Então você precisa aproveitar bem as suas oportunidades. Sabe, muitas vezes nós ocupamos a nossa vida com coisas improdutivas, coisas que não edificam a nossa vida. Sabe, tem coisa que não edifica a gente em nada. E a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes as coisas vão tomando uma forma tão grande da nossa vida, tão grande, tão grande, tão grande, que quando a gente vai ver, a gente já está dominado por elas. Isso é perigoso. Então cuidado. Vigie os seus hábitos, porque os seus hábitos se tornarão os seus vícios. Vigie os seus vícios, porque os vícios determinarão o seu caráter. Cuidado. Uma coisa vai chamando a outra, gente. E a gente tem que tomar cuidado. Deus diz que nós temos que o quê? Não é que a gente deva ignorar as coisas normais da vida. Não tem coisa que é rotineira na nossa vida? Tem ou não tem? Tem. Tem coisas que são rotineiras na vida da gente. O jovem que está aqui, você vai à escola, você trabalha, todos nós, um vai à escola, trabalha, a gente cuida da família, muitos se aposentam, ficam tranquilos, cuidam da saúde, vão ao médico, vão à academia, são tudo coisas boas e normais. Agora nada nessa vida pode tomar uma forma além daquela que ela deve ter nas nossas vidas. As coisas devem estar na medida certa na gente, na medida certa, e não é fácil da gente encontrar a medida certa, como não é fácil a gente encontrar equilíbrio. Equilíbrio é difícil a gente encontrar, mas quando a gente encontra o equilíbrio, a gente encontra uma maneira sábia de viver, ser equilibrado, equilibrar a vida, equilibrar a vida entre o lazer, equilibrar a vida profissional, equilibrar a vida entre o lazer, entre a vida profissional, entre a vida espiritual, equilibrar essas coisas que são básicas na vida de todos nós, são básicas. Equilibrar corpo, alma e espírito, equilibrar essas coisas que são básicas. A gente precisa disso. A Bíblia nos diz que Jesus ele crescia em quê? Em sabedoria. Jesus crescia em estatura. Jesus ele crescia diante dos homens e diante de Deus. Jesus foi assim. Então a gente precisa, sabe, existe uma maneira de viver a sua vida normal, remindo o tempo, tornando ele um espaço abençoador na sua vida. É isso que Paulo está dizendo, que você pode viver uma vida normal e ainda usar sabiamente aquilo que você tem para honrar o Deus da sua vida. E qual é o último conselho que Paulo nos dá? Olha o último conselho que Paulo nos dá. Está aqui, no verso 17. Remi o tempo, porque os dias são maus. Verso 16. Pelo que não sejais insensatos, mas entendam qual seja a vontade do Senhor. Olha aí, compreender a vontade de Deus. Gente, como que a gente compreende a vontade de uma outra? Imagina, você faz amizade com alguém. Para você descobrir a vontade desse outro alguém, o que você tem que fazer? Tem que andar com ela. À medida que você vai caminhando com a pessoa, você vai descobrindo o coração dela. Não é isso? Eu tenho gente que anda do meu lado, que eu conheço o coração delas. Tem gente que eu caminho junto, que eu conheço o coração delas. E por que eu conheço o coração delas? Porque eu ando junto. O nosso Deus não é diferente. À medida que a gente vai andando com Ele, Ele vai revelando para nós. A revelação de Deus é progressiva, gente. Deus, Ele não fala tudo na hora para a gente, porque a gente não tem como suportar. Lembra quando Jesus falou aos seus discípulos: olha, eu tenho muita coisa para dizer a vocês, mas ainda não posso dizer. Por quê? A revelação de Deus é progressiva. À medida que a gente vai andando com Deus, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai descobrindo o que Deus quer da gente. A gente vai descobrindo. A gente vai acatando aquilo que Deus tem para a gente. Então a gente precisa levar a sério o objetivo das mudanças ao lado do nosso Senhor.
É ao lado do Senhor Deus que você vai descobrir esse passo que Paulo fala que é essencial, que é o que? Descobrir a vontade de Deus e cumprir a vontade de Deus. Meus irmãos, tem coisa na minha vida que ninguém mais precisa revelar para mim, eu já sei. Eu não preciso de nenhum profeta dizer para mim, eu já sei. Já está claro, as Escrituras me revelam. E eu entendo a vontade de Deus pelas Escrituras sagradas. Eu entendo a vontade de Deus por aquilo que Ele deixou escrito. A vontade de Deus, ela é revelada. Mas é claro que essa vontade de Deus se torna viva dentro da gente a partir do momento que a gente anda com Ele. E nesse quesito, muita gente tem deixado de andar com Deus há muito tempo. Porque quando você anda em sintonia, quando eu falo de você andar em sintonia, eu quero que você entenda que isso não vai fazer de você um bicho de 7 cabeças, uma pessoa incompreensiva. Não. Jesus, ele era conhecido. Como que Jesus era conhecido dos seus dias? Ele era conhecido como amigo de publicanos e de pecadores. Olha como que Jesus era conhecido. Porque quando você olha para Jesus, você fala assim, pastor, mas Jesus era Jesus. Mas Jesus, ele foi o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Jesus, ele passou por todas as tentações que nós passamos. Mas Jesus, ele andava com o Pai. Ele dizia que a vontade dele e a do Pai era uma só. Felipe um dia falou para ele, Jesus, mostra-nos Deus. Aí Jesus falou para o Felipe, Felipe, quem vê a mim, vê Deus. Quem vê a mim, vê o Pai, Felipe. Olha para mim, você vai ver Deus. Jesus, ele conversava com as pessoas mais rejeitadas. Zaqueu era rejeitado, a mulher samaritana era rejeitada. E Jesus parava para conversar com essa gente e influenciava elas. Jesus, ele não era influenciado, ele influenciava. Jesus não era influenciável, ele influenciava. Você pode ver, quando você lê os evangelhos, você vê as pessoas tentando sempre, principalmente os religiosos, né? Tentavam pegar Jesus em alguma coisa, e Jesus sempre tinha uma resposta sábia a eles. Então, conhecer a vontade do Senhor, entender o seu propósito, isso é fruto de quem anda junto. Ande com Deus. Pastor, é possível andar com Deus? Claro que é possível andar com Deus. É possível andar com Deus. Sabe, é possível. Enoque andou com Deus, Elias andou com Deus, Eliseu andou com Deus. A gente vê na Bíblia uma série de gente que andou com Deus. A Bíblia nos fala que José, ele andava tanto com Deus que o Potifar falou, esse cara é abençoado em tudo que faz, Deus é com ele, Deus está na vida dele, eu vejo Deus nele. É bacana quando as pessoas veem Deus na gente. E Deus, ele não é visto na nossa vida porque a gente fica falando dele, não. Deus é visto na nossa vida porque nós andamos como filhos da luz. Quando a gente anda como filho da luz, as pessoas veem Deus na gente. A gente não precisa ficar falando Deus, Deus, Deus. Não, as pessoas vão perceber, elas vão falar, você é um cara diferente, você é uma mulher diferente, você é um homem diferente, você é um jovem diferente. Por que que é? Porque você anda com Deus. E à medida que você anda com Deus, você vai descobrindo coisas preciosas para a sua vida. Lembra do Abraão? Abraão, vai para a terra que eu te mostrarei. Vai para o lugar que eu te mostrarei. Deixa esse lugar que você está e vai para o lugar que eu te mostrarei. E Abraão foi. E à medida que Abraão foi andando, Deus foi se revelando a ele. É assim que Deus faz. Então a mudança da vida é fruto de andar junto. Quando a gente vai andando com Deus, a gente vai pegando o jeitão de Deus. Sabia? É verdade, você vai andando com Deus, você vai absorvendo o caráter dele na sua vida. Você já andou na presença de uma pessoa que tem muita liderança ou tem muita influência? Você percebeu que às vezes a gente pega o jeito dela? Você lembra do Pedro, quando Pedro negou Jesus? O que falaram para Pedro? Você é um deles, não é? Não, não sou não. É sim, você fala igual eles? Você anda igual eles? Você é discípulo dele, não é? Por quê? Porque Pedro, ele mostrava Jesus.
Estava claro que Pedro era discípulo. Estava claro. E Pedro, ele tentou negar isso por 3 vezes. Mas não adiantou, o pessoal falou, você é um deles. Eu lembro do testemunho de um cara que era crente. Ele saiu da igreja, abandonou as coisas de Deus. E ele falou, agora eu vou viver minha vida, vou para a farra, tipo o filho pródigo lá de Lucas 15. Aí ele foi. E aí um dia ele falou, eu vou lá na Marquês de Sapucaí, vou lá pular o carnaval. Ele foi para pular o carnaval lá. Foi lá para o Rio de Janeiro, ninguém conhecia ele, era aqui de São Paulo, foi embora. Aí ele foi para lá. Quando ele estava lá na Marquês de Sapucaí, estava lá, bagunçando pra caramba. Aí veio um crente evangelizar ele. O crente chegou nele e falou, tem uma palavra de Deus para você. Quer dizer, Deus encontrou o cara lá na Marquês de Sapucaí. Deus, quando Ele quer revelar a vontade dEle para o homem, Ele encontra o homem em qualquer lugar, até na Marquês de Sapucaí. Deus não tem lugar para se revelar, gente. A religião tenta engessar Deus, mas Deus se revela ao homem aonde quer que ele esteja, basta ele querer. E Deus se revela a nós para revelar querer para a gente, revelar vontade. Lembra do Salmo 1? Bem-aventurado aquele que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho do pecador, não se assenta à roda do escarnecedor, antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Esse homem é comparado a uma árvore frutífera. O Senhor compara esse homem a uma árvore frutífera. Eu gosto muito dessa linguagem. Então, quando Deus revela a vontade para a gente, você não vai descobrir a vontade de Deus ouvindo Datena. Esquece. Datena não vai te revelar a vontade de Deus. Porque o Datena é um cara querido, todo mundo ouve ele, né? Por isso que eu estou citando ele. Eu gosto dele. Mas a gente não vai descobrir a vontade de Deus em coisas que não nos revelam a vontade de Deus. A gente vai descobrir a vontade de Deus andando com Deus, observando as Escrituras, estando na igreja como você está. Igreja é o melhor lugar para você estar. Se você não estivesse aqui hoje, você estava recebendo o conselho que você está recebendo? Sinceramente, vai. A não ser que você fosse para outra igreja. Aí talvez você estivesse recebendo um conselho. E depende da igreja ainda. É verdade, gente. Então hoje, o Senhor Deus está falando para a gente assim, olha, eu quero efetuar uma mudança poderosa na sua vida. Eu quero fazer isso. Eu estou desejoso de fazer isso. E o conselho dele é, olha, em outro tempo na vida vocês eram trevas, mas agora vocês são luz do Senhor. Ande como filho da luz. Eu gosto muito de Provérbios quando fala assim, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Porque tem gente, irmãos, que às vezes está andando num caminho que ele sabe que não é certo, mas ele sabe o que Deus quer da vida dele, mas ele insiste. Ele sabe, mas aí ele vai falando, pô, Deus tem misericórdia de mim, o Senhor sabe. E aí Deus vai endireitando a vereda dele. Deus vai endireitando o caminho dele. Deus vai colocando ele no eixo. Sabe, Deus vai alinhando o cara, vai alinhando a pessoa. É assim que Deus faz. E aí Paulo fala, olha, meus irmãos, vejam prudentemente como vocês andam. Não ande como gente que não tem esclarecimento, mas ande como sábio, remindo o tempo, porque os dias são maus. E não sejam insensatos, mas entendam a vontade de Deus para a vida de vocês. Fique de pé.